Nós estamos, então, no momento da gente começar a discutir um pouco de ciência cidadã, propriamente dito, e dentro disso eu queria convidar a Juliana, se ela puder ligar o seu vídeo e o seu áudio, para que a gente possa começar a conversar, para a gente debater um pouquinho sobre ciência cidadã e várias novidades que ela tem para nos contar. Vamos ver se ela está aqui na nossa lista, só um instante. O áudio não está permitindo, Juliana. Vamos chegar lá, então. Vamos aqui. Pedir para ativar o áudio. Pronto, deu certo. Juliana, seja muito bem-vinda. Nós passamos vários dias conversando aí, debatendo. Sem nos conhecermos, né? Sem conhecer antes. As coisas são assim, né, gente? A gente conversa, troca essas informações via as internet, muitas vezes a gente acaba não se conhecendo. Seja muito bem-vinda ao nosso evento. Muito obrigada. E muito obrigada, Alex. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme, Juliana. Juliana, antes eu poderia fazer a apresentação, mas eu acho que você pode fazer a sua apresentação, contar um pouco quem é a Juliana, para que a gente, onde é que você trabalha, para que a gente possa começar a conversar. Então, fica à vontade, por favor. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse evento tão importante. Meu nome é Juliana França, eu sou bióloga, sou egressa da UFMG, então sou mineira, por isso o sotaque. E durante o meu doutorado, eu comecei a me encantar pela ciência cidadã. Na verdade, eu comecei a trabalhar com ciência cidadã ao longo do doutorado, que é o que eu vou contar um pouquinho mais para frente na mesa redonda sobre o meu projeto. Atualmente, eu estou na Universidade de Vila Velha, eu sou pós-doc lá, e fui bolsista também do Instituto Nacional da Mata Atlântica por algum tempo, logo após o doutorado. E atualmente eu também sou membro da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que acabou de ser criada, e é um dos motivos da gente estar conversando aqui agora, né, Alex? Exatamente. Uhum. Pessoal, eu e a Juliana trocamos umas figurinhas aí durante a semana e discutimos, porque mais do que a gente ficar aqui dentro desse processo de uma palestra, a gente quer bater um papo com vocês, tá? E isso é muito importante, que vocês realmente mandem as perguntas aí pelo chat para que a gente possa depois ir identificando quais são as dúvidas e tudo mais, tá? E entre as coisas que a gente planejou para esse nosso começo de conversa aqui, seria justamente a gente debater um pouco ciência cidadã, propriamente dito. E nada melhor do que a representante da Rede Brasileira de Ciência Cidadã para discutir isso aqui com a gente. Nós também vamos contar para vocês essa história da rede, mas esse teu envolvimento todo, Juliana, como é que você entende essa história de ciência cidadã? Vamos contextualizar isso um pouco para o pessoal que está participando aqui. Por favor. A criação da rede, eu vou contar um pouquinho mais para frente, né, como que foi proposto, é uma rede nova, está sendo criada em parceria, né, e está ainda com os membros entrando, então nós estamos começando esse movimento, e dentro da rede a gente veio discutindo todos esses conceitos que devem ser usados, e aí a gente chegou a definir um conceito principal, né, de que seria como contextualizar a ciência cidadã, de uma forma que ela deve ser entendida de uma forma mais ampla, abrangendo vários tipos de parcerias entre cientistas e interessados em ciência para produção compartilhada de conhecimento com potencial para promover tanto o engajamento do público em diferentes etapas do processo científico, como a educação científica e tecnológica, e também a elaboração e implementação de políticas públicas sobre temas de relevância social e ambiental. A nossa proposta, então, tem sido que essa construção
ela é participativa, né? Então, dentro da rede, a gente está trabalhando nessa contextualização e nas missões também. Show de bola. Gente, se a gente pensar em ciência cidadã, na verdade, mesmo sem perceber, todos nós participamos de ciência cidadã nos nossos dia a dia, né? Eu estou sem estava carregando aqui o meu relógio, mas todo mundo que tem a maior parte desses relógios digitais, principalmente, por exemplo, o Apple Watch, eles têm um processo de ciência cidadã por trás. Quando você se cadastra, você autoriza que eles utilizem parte dos seus dados que você coloca lá para saber o seu peso, o seu sexo, sua idade, se você tem problema de glicemia, e aí você permite que eles tenham acesso a batimento cardíaco, às suas atividades. Por quê? Porque isso se transforma num banco de dados enorme que é cedido para pesquisadores. Então, assim, tem N formas, às vezes realmente sem que a gente perceba que nós estamos contribuindo dentro desse processo, na verdade. E isso é muito bom. Eu acho que o engajar da ciência cidadã, nos seus diferentes níveis, que a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso agora na sequência, que é o legal da gente realmente contribuir para o processo do conhecimento dessas pessoas que estão lá, às vezes, na universidade, e eu vou contar depois o meu caso, mais lá para frente, dentro do Sistema Urubu, que sem cada um de vocês seria impossível da gente ter as informações que a gente tem hoje. Então, eu acho que é bem isso, é um engajamento meio que é um desprendimento aonde nós estamos oferecendo de uma forma barata uma condição para que pesquisadores, para que o poder público realmente produza um retorno, que vai retornar para nós de alguma forma, né? E, Juliana, você comentou sobre diferentes formas de engajamento, na verdade, que vocês estão discutindo. E, na prática, isso é uma caracterização, até nas discussões de ciência cidadã, justamente existe essa segmentação, né? Existem diferentes formas de engajamento na ciência cidadã. Quais seriam elas? Você pode enumerar alguns desses exemplos para nós? As ações, as atividades de ciência cidadã, né, a forma como o público se engaja na pesquisa, ela é considerada, basicamente, nós temos 3 tipos principais, eu acho, são os projetos contributivos, que são aqueles que o público participa apenas na coleta de dados, geralmente. Nós temos os colaborativos, em que, além da coleta de dados, o público também participa do planejamento e da análise de dados, e, às vezes, até mesmo da conclusão e dos resultados. E nós temos os projetos co-criados, que são aqueles mais completos, que o público participa desde a definição dos objetivos e perguntas até a disseminação desses resultados, coleta de dados também, até a disseminação desses resultados e até mesmo na gestão, né, em políticas públicas também. Muito bom. Eu vejo assim, o nosso sonho de consumo, acho que dentro de todos os projetos, é que eles fossem os que a Juliana falou de co-criados, na verdade, onde nós tivéssemos, desde o momento da concepção do nosso projeto até a obtenção dos dados, finais já trabalhados, o envolvimento da sociedade. Esse é o sonho. De uma forma geral, eu entendo que a maior parte dos projetos, e até depois eu gostaria de saber se já existe um levantamento sobre isso, que a gente trabalha muito mais com projetos contributivos, na verdade, onde a sociedade se envolve na coleta de dados e menos no processo depois analítico e de tomada de decisão. É claro que fica difícil, né, Juliana, da gente
transformar tudo em caixinha no final, porque a gente vai ter diferentes níveis. Assim, eu vejo que hoje o sistema Urubu, por exemplo, pegando o lado que eu tenho mais experiência, a gente tem um processo contributivo de coleta de informação, mas nós temos um envolvimento muito grande da sociedade no processo de cobrança também. Então, nós estamos lá no colaborativo ou talvez até no co-criado, no final, dentro disso, porque a gente permeia diferentes pontos dentro disso. Foi a partir disso que surgiram legislações, que surgiram ações, educação ambiental, tudo isso que a gente vai discutir. Então, criar caixinha, muitas vezes, é um pouco mais complicado, mas é interessante que a gente perceba e que acho que busque formas para que a gente cada vez mais dê poder para essas pessoas que estão nos ajudando diretamente, que a gente realmente não seja simplesmente a coleta, mas o retorno para essas pessoas de uma forma muito clara que a gente tem, né? E aí, assim... Eu acho também, só complementando, Alex, que a importância mesmo é de você entender que o voluntário, a pessoa que está participando com você do projeto, que não efetivamente é o cientista, ela se interessa mais se ela tiver mais acesso. Então, mesmo que ela não consiga participar da definição da pergunta, ela está trazendo um problema que aquela comunidade tem, muitas vezes. Então, um problema que ela acha importante, assim como no caso de correr atrás de melhorar aquela situação, de buscar que tenha uma gestão melhor, né? Então, acaba que realmente não fica fora da caixinha, e os projetos de ciência cidadã, eles têm que se preocupar com isso, que o seu público se engaje, mas que tenha um retorno para ele também, né? Você sabe que isso é bem verdade, Juliana, porque assim nós passamos, né, por um período aí de pausa no Urubu, e uma das nossas maiores cobranças que a gente tinha era o próprio as informações que a gente repassava antes. Então, assim, que a gente tinha lá o Urubu Info, os nossos dashboards e tudo mais. Porque é óbvio, a pessoa coletou, ela quer saber para que isso está sendo utilizado, como é que isso está sendo revertido em conhecimento, proteção para a biodiversidade, políticas públicas e assim por diante. Então, eu acho que isso é uma coisa, e nós, agora com a retomada do sistema, frisamos muito isso. A gente quis realmente, e cada vez mais, retomar o retorno para a sociedade, que eles entendam o quanto que isso é importante e como que eles podem usar essas ferramentas, inclusive, para efetivamente contribuir no seu espaço, no seu município, no seu estado, e usar essa informação como respaldo para procurar o Ministério Público, para procurar prefeituras e assim por diante, entende? Juliana, pode falar. Não, pode falar, eu só ia concordar. Eu queria saber se você conhece resultados, e talvez isso vinculado, a gente ainda não falou da rede, mas talvez já vinculado à rede, de resultados dos projetos de ciência cidadã no Brasil. O que a gente tem obtido dentro disso de efetivo? Existe um diagnóstico dentro desse processo? Em termos de rede, ainda não, né? Como a rede está em processo de apoio, de criação, né? Nós estamos juntando informações, integrando essas diversas iniciativas de ciência cidadã. A gente não tem ainda um retorno sobre os projetos, não. E resultados, muito não, né? Aí já os projetos que a gente conhece, vários projetos de sucesso, mas aí é um conhecimento pessoal mesmo, né? Eu, por exemplo, para dar um exemplo, eu fui para o Espírito Santo, para o Instituto Nacional da Mata Atlântica, porque foi criado um grupo de ciência cidadã dentro do Instituto, né? Um projeto de pesquisa relacionado à ciência cidadã. E aí tem várias iniciativas que a gente vai conhecendo, que já estavam efetivas, como é o caso do Ávio usando pulseiras, que está lá e que já tinha experiência na USP, e vários outros projetos que a gente conhece ao longo
especialmente os que estão no cadastro SBBR. Então, tem vários projetos conhecidos. Agora, em termos de rede, a gente não fez um levantamento ainda, não. Muito bom. Nós estamos aqui falando de rede. Conta para o pessoal, então, já tem gente perguntando como participar e tudo mais. Então, assim, conta para o pessoal um pouco mais essa história da rede. Como é que ela nasceu? Você falou que ela foi criada agora faz um mês e pouco, na verdade. Contextualiza isso para nós um pouco, então, Juliana. Sim, a rede ela foi a partir de um ótimo encontro entre pesquisadores que tinham essa iniciativa em ciência cidadã, e aí começamos a fazer reuniões. A nossa discussão começou por volta do segundo semestre do ano passado, através da a professora Blandina, da UFBA, e a professora Natália, da UFABC. Elas foram fazer uma avaliação de projeto de ciência cidadã no IMA, onde eu era bolsista, e aí foram juntando pessoas para uma discussão sobre ciência cidadã. Então, a ideia de criação da rede foi essa necessidade de integrar as diversas iniciativas de ciência cidadã no Brasil e fortalecer a conexão de instituições e pessoas interessadas na pesquisa e na prática da ciência cidadã. Ela começou, então, com um grupo pequeno, e já em março agora, que aí o que oficializou a criação dessa rede, dia 24 e 25 de março, nós fizemos o primeiro workshop. Foi um workshop bastante interessante, envolveu discussões em mesas redondas com pesquisadores do Brasil e internacionais também, mesas redondas que discutiram tecnologia, que discutiram sustentabilidade, engajamento. Então, foi o ponto inicial da criação da rede. E agora nós estamos no ponto que nós estamos chamando, né, as pessoas que têm interesse em participar da rede através de um formulário que elas preenchem. Então, a rede está aí começando juntos, né, e ficando cada vez maior, crescendo juntos agora. Maravilha, ótimo. Eu vi aqui que tem algumas perguntas que a gente já vai liberar, inclusive, a gente já vai fazer uns minutos de perguntas aí para vocês. Mas eu vi que há uns anos atrás foi criado lá no CIB-BR, do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma iniciativa. Vocês vieram complementar, vocês conversaram com eles e substituem. Como é que é isso frente a essa iniciativa de alguns anos atrás, Juliana? Não, na verdade, a proposta de criação é porque de criação foi realmente do encontro dessas pessoas, e aí convidamos, inclusive, a equipe da CIB-BR para participar do workshop. Eles também participaram da iniciativa, estão participando dessa iniciativa, e essa é realmente uma nova iniciativa, não tem ligação com essa primeira que você comentou, não. Legal, show. E mata a curiosidade do pessoal. Gente, depois, no final do evento, ainda hoje, eu vou mandar para todos vocês um e-mail com uma sequência de links de tudo que nós estamos discutindo aqui, tá? Inclusive da própria rede, que vocês vão poder entrar lá, tem vídeo, tem todo esse evento que foi realizado em março. É muito legal, vale a pena demais conhecer. Mas o pessoal está perguntando, Juliana, sobre a participação. Eu sei que lá tem um link para as pessoas se cadastrarem, mas eu acho que é legal de deixar claro se isso é institucional, se qualquer um pode participar, se tem que ter projeto. Explica um pouco essa situação, por favor. A proposta da participação, né, é que ela seja o mais aberta possível. Nós vamos ter alguns grupos de discussão, alguns GT, que já estão implementados, já estão lá definidos no site da rede, que vocês podem conhecer, e a ideia é que participem as pessoas interessadas, engajadas, e também aquelas entusiastas em ciência cidadã. Todos são muito bem-vindos. A ciência cidadã ela se constrói realmente com a participação de todos,
Então, quem quiser participar, o site da rede agora eu esqueci de cor, né? Mas o Alex vai mandar para vocês. rbciênciacidadã.org. Ele tem todas as informações, ele tem, inclusive, quando você entra no site, tem acesso a esse formulário de adesão, que vai te direcionar a qual grupo de discussão você quer participar, então, grupo de trabalho, então, e todas essas questões importantes, como a missão da rede, seus objetivos, né? Então, os princípios que norteiam essa rede, vocês vão encontrar tudo no site que a gente vai passar para vocês. Depois eu coloco aqui também no chat. Muito bom. Gente, nós temos aí mais alguns minutinhos, uns 10 minutos, para que a gente possa... Eu falei que nós estamos tudo com os nossos minutos contados hoje aqui, mas a gente tem aí uns 10 minutos para que a gente possa abrir para perguntas. E antes de chamar a Érica, eu vi que teve que ela vai nos contar vai selecionar alguma pergunta lá. A Juliana acabou de mandar aí para vocês, inclusive, já o link para vocês. Mas eu vi uma pergunta sobre questões éticas da ciência cidadã, e aí a importância da palestra da Lindsay, que está programada para as 14h30, gente. A Lindsay é especialista nisso, ela é a responsável pelo termo de uso do Sistema Urubu, é uma pessoa que trabalhou com PROCON, então, assim, com direito do consumidor. Vejam essa palestra para vocês entenderem. Isso é extremamente importante, tanto para os nossos usuários, quanto para nós que somos gestores de dados dentro do processo de ciência cidadã. Essa nova lei de diretrizes que tem aí, de dados, é muito importante e a gente tem que levar isso em conta na hora de compartilhamento de informações, uso de informação e assim por diante. 14h30 está marcada a palestra da Lindsay, tá ok? Érica, temos aí alguma pergunta, alguma que você selecionou que a gente pode responder? Temos sim. Nós temos uma pergunta do Felipe Fonseca. Ele pergunta sobre a questão de projetos de educação ambiental e ciência cidadã. Quando que um pode ser incluído no outro? E se projetos de educação ambiental que incorporam informações geradas das comunidades, se eles podem ser considerados como ciência cidadã. Juliana, você quer começar? Posso. Felipe, obrigada pela pergunta. Na verdade, a ciência cidadã, ela se baseia realmente a partir do momento que você tem uma coleta de dados, né, junto com a comunidade em participação, essa coleta de dados, esse projeto passa a ter um foco mais de ciência cidadã. Mas é claro que, como nós comentamos, esses projetos colaborativos, né, que tem a coleta de dados, especialmente eles devem dar um retorno para quem te apoiou, para quem coletou, para os voluntários. Então, a educação ambiental e a ciência cidadã estão intimamente ligadas, né? Você atua em ciência cidadã, coletando dados em parceria com voluntários, com a comunidade de uma forma geral, e você trabalha com eles a educação, informando, né, através da educação científica, às vezes levando informações, e também retornando para aquela comunidade os resultados do projeto que ela está participando. Então, eu acho que elas estão intimamente ligadas, sim. E complementando, Juliana, eu vejo assim que não tem como fugir dentro disso, porque a questão da ciência cidadã e a educação ambiental, na nossa área, na área ambiental, propriamente dito, elas estão altamente engajadas. A gente vai ver mais para frente que a iniciativa do Sistema Urubu, uma das nossas maiores ações que nós temos, em termos de retorno para a sociedade, são ações vinculadas à educação ambiental, propriamente dito, onde as pessoas percebem o impacto, percebem o problema e, com isso, se transformam em multiplicadores desse processo que a gente está gerando e, cada vez mais, gerando mais engajamento.
Porque uma coisa que é muito importante, as pessoas sempre assim me perguntam sobre essa questão da ciência cidadã, é que, dependendo da escala que você tem, se você quer trabalhar em nível de bairro, você pode ter uma ciência cidadã no bairro, onde você vai identificar um determinado problema naquele local. E para isso, talvez você precise de 10, 20, 30 pessoas, é o suficiente. Essas pessoas vão contribuir com aquela informação. Agora, vamos para o outro extremo, vamos pegar o sistema urubu. O sistema urubu só faz sentido pensar em identificar áreas de atropelamento de fauna se nós temos 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas engajadas, porque se eu tiver 30, eu vou ter pontos no Brasil e, na verdade, eu não vou conhecer o problema no Brasil, na verdade. E a gente só consegue engajamento com educação ambiental e envolvimento das pessoas. Então, é extremamente interligado esse processo. Eu acho que isso não tem como fugir. E, bom, nós vamos voltar a discutir. Eu queria abrir para mais uma pergunta. Érica, tem mais alguma coisa? Temos sim. Nós temos na verdade, são duas perguntas que têm relação com a rede, então eu vou fazer as duas que eu acho que facilita para responder. O Felipe Fonseca pergunta também a respeito da participação na rede de ciência cidadã, se é necessário ter algum projeto vinculado de ciência cidadã para participar. E o Reinaldo Guedes, ele pergunta que tipo de apoio que a rede pode dar às iniciativas de ciência cidadã que já estão em andamento. Primeiro, Felipe, eu comentei anteriormente, né, Felipe, não precisa necessariamente ter um projeto. A ideia é que as pessoas que tenham interesse, entusiasmo, sejam entusiastas mesmo no tema, querem discutir, podem entrar para os grupos de trabalho para iniciar essa discussão e se engajar, né, nessa discussão em termos de ciência cidadã. Então, não é necessário ter um projeto para estar participando. E em relação ao Reinaldo, a pergunta do Reinaldo de como que a rede pode apoiar, a rede hoje ela tem como proposta criar realmente uma discussão, engajar, né, trazer os projetos para dentro, né, de um grupo que tenha esses grupos de trabalho, possa participar desses grupos de trabalho e juntos nos apoiarmos em diferentes formas. Então, assim, no workshop, a gente buscou informações de iniciativas já bastante efetivas sobre tecnologia, como que a gente consegue financiamento. Então, a partir de agora, esse engajamento é em busca de realmente conseguir atuar para que a gente tenha mais financiamento em termos de projetos de ciência cidadã no Brasil, que a gente consiga juntos trabalhar juntos em tecnologia, no engajamento das pessoas. Então, a proposta é que seja um trabalho conjunto mesmo, com os projetos existentes e os que estão ainda em construção. Legal. Eu vejo, Juliana, que assim, a grande coisa da rede é o fortalecimento das ações, na verdade, sabe? Ou seja, o sistema Urubu, por exemplo, ele só nasceu porque ele conseguiu, a estratégia nossa foi assim, nos PANs do ICMBio, nós colocamos a necessidade do conhecimento da informação. Geramos a demanda e, quando saiu alguns editais, nós conseguimos captar o recurso. Então, a rede, se ela consegue se transformar em uma vitrine de projetos, que foi a iniciativa do CIB-BR alguns anos atrás, de colocar lá os projetos e tudo, eu acho que pode ser fantástico. Então, as pessoas cadastram o projeto, diz o que precisa, e daqui a pouco estão conseguindo aportes, e o aporte pode ser de mais pessoas, pode ser de uma empresa de comunicação que quer ajudar, pode ser de um advogado que quer ajudar dentro das causas, não importa, a gente não é uma questão financeira muitas vezes, mas sim de envolvimento dessas pessoas. E eu acho que a minha vontade de trazer a rede hoje aqui foi justamente para isso, que as pessoas conhecessem a rede e que entendessem que ela
é um vetor maravilhoso para o fortalecimento da ciência cidadã, que vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu acho que assim isso é fantástico e que bom que alguém resolveu fazer isso, né? A Érica me disse aqui que nós temos mais perguntas, eu já vi aqui várias. Vamos abrir para mais uma, Érica. Muito bem. Na verdade, tem várias perguntas aí, pessoal. Depois a gente pode passar para a Juliana e aí a gente envia por e-mail as perguntas com as respostas vindas dela para a gente conseguir esclarecer todas. Mas só para finalizar, então, a Dini Gabriele, ela pergunta se há alguma ligação entre a ciência cidadã e a comunicação pública da ciência. É Dini, né? Isso, Dini Gabriele. Dini, então, na verdade, o termo ciência cidadã é um termo que nós utilizamos, mas ele é utilizado de diferentes formas, como comunicação científica, comunicação... Ainda se há uma discussão em qual seria o melhor termo para se utilizar. Então, muitas vezes, esses termos eles estão embasados na mesma ideia, mas que ainda estão numa discussão de qual seria a melhor forma de serem utilizados, né? Então, eles estão engajados, de alguma forma, eles estão interligados no mesmo objetivo, ou num objetivo muito próximo. Muito bem. Juliana, nós poderíamos passar aqui várias horas e nós vamos voltar a conversar na nossa mesa redonda lá no final, sobre o seu projeto propriamente dito. Eu queria, Sim, por enquanto, agradecer a sua participação, agradecer a rede, colocar o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas e a Environment à disposição da rede para que a gente possa discutir. Você falou várias vezes aí de tecnologia, nós estamos agora já careca de saber um pouco sobre esse negócio, engajamento de pessoas e tudo mais. Então, assim, estamos à disposição mesmo da rede e qualquer ação que vocês forem realizar, pode contar com a gente, tá certo? Certo. Muito obrigada, Alex, pelo convite. Vamos nos falar daqui a pouco, em breve. Muito obrigada em nome da rede. Convido a todos a entrarem no site, que aí vão ter acesso a todas as informações. E agradecer também de poder estar aqui representando uma rede que é feita por várias mãos, né? Por muitas mãos. Exatamente. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a você.